Continuando com a explicação aqui, a gente tem esse exercício 8 já da próxima leva de exercícios, em que eu tenho essa rampa, né, que pede para gente o valor aproximado do desnível entre os dois pisos, né? Então, o que que é o desnível entre os dois pisos? É é o cateto oposto aqui, né? É esse daqui, ó, essa medida aqui, ó, desse cateto, que ele é oposto em relação ao ângulo alfa, tá? E aqui não é o caso da gente usar seno, cosseno, tangente, porque nem no enunciado deu os valores, né? Mas porque a gente tem também dois lados do triângulo, né? Do triângulo retângulo. Então, se eu tenho dois lados do triângulo retângulo, eu posso é, calcular o terceiro lado por Pitágoras, né? Então, o que acontece? Estou chamando esse cateto aqui de H, né? De altura, né? Que é o desnível entre os dois pisos, né? Então, h ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, certo? Nesses casos, a gente pode usar aquela faturação que eu ensinei para vocês, que é quando eu tenho a diferença de dois quadrados, né? Que é o caso de 16 ao quadrado menos 15 ao quadrado. Então, é a diferença, né, subtração, entre dois números que estão ao quadrados. Que eles podem ser representados pela soma dos dois e pela multiplicação, pela subtração dos dois. É a soma multiplicado pela subtração. Então, 16 mais 15 vezes 16 menos 15 vai dar, como 16 menos 15 é 1, 16 mais 15 é 31, né? Então, h ao quadrado é igual a 31. Mandar o quadrado para o outro lado como raiz quadrada, h é igual a raiz de 31, certo? Beleza? Beleza, então a gente fez a letra A, que é esse daqui o desnível, tá? A letra B eu não escrevi aqui, mas pede o valor de tangente de alfa. Tangente de alfa é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Do só que à toa, né? Então é o oposto pelo adjacente. Então é raiz de 31 dividido por 15, só. Pronto, tá? E aí, antes lá, ele tinha dado um critério para saber se a rampa é boa ou não, né? Para questão de acessibilidade. Mas aí eu nem, para mim nem é relevante isso agora para vocês. Fazendo o valor de H e o da tangente, já tá tudo bom. Bom, questão 9, tá? Uma escada de pedreiro de 6 metros, ela é apoiada numa parede, e aí essa parede, né? Fala o encontro de uma parede vertical com o chão na horizontal forma 90 graus. E aí, se a escada está apoiada na parede, ela vai formar um triângulo retângulo com esse formato aqui, né? Então, esses 6 metros é o tamanho da escada, né? Daqui até aqui tem 6 metros a escada. O pedreiro veio e apoiou aqui, ó, na parede e aqui no chão, tá? E aí o encontro da parede com o chão é 90 graus. Eu não escrevi aqui não desenhei aqui, mas aqui é 90 graus. Então forma um triângulo retângulo, certo? Da escada com a parede e o chão. A escada tem 6 metros e ele fala que o pé da escada está a 4 metros da parede. Então esse cateto vale 4. A hipotenusa, que é a escada, vale 6, né? A hipotenusa está oposto aqui, né, ao ângulo de 90 graus. E esse outro cateto aqui é a altura, tá? Que a escada está atingindo, tá? Então a primeira coisa que pede é a medida do ângulo que a escada forma com a parede. E nesse caso a gente precisaria de uma calculadora para fazer essa conta, tá? Então como é que eu sei? Eu sei que o cosseno, né? Porque eu tenho a medida de 4 e de 6. 4 em relação ao ângulo θ aqui é o cateto adjacente, né? E 6 é a hipotenusa. Então, o que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno, e aí fica 4 dividido por 6 ou 2 terços, né? Isso é o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ vale 2 terços. Então, a pergunta é qual que é o ângulo que tem cosseno igual a 2 terços? E essa pergunta só é respondida por calculadora. Então, essa questão A aqui não daria para fazer numa prova, daria para fazer só em casa mesmo, né? E aí, se você jogar lá na calculadora, tem o símbolo, né? Cosseno elevado a menos um, né? Se você colocar cosseno a menos um de 2 terços, vai dar ângulo de 48, tá? Mas a letra B dá para a gente fazer. E a letra B pede qual que é a altura do ponto mais alto que a escada atinge em relação ao solo, ou seja, ela quer saber esse cateto aqui H, né? Porque quando você encostou a escada na parede,
a escada não vai atingir 6 metros de altura, porque ela está inclinada, tá? Então ela vai atingir uma altura aqui, que é esse cateto desse triângulo retângulo, né? Então, aplicando Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é 16, 36 menos 16 dá 20, né? Então h vai ser h ao quadrado dá 20, então, ou seja, h é raiz de 20. E aí aqui, h igual a raiz de 20 já tá bom, né? Só que como o enunciado deu que raiz de 5 é 2,24, eu fatorei para tirar algum número de dentro da raiz. Então, como a 20 é 4 vezes 5, quanto que a raiz de 4 é 2, né? Então fica 2 raiz de 5. Como raiz de 5 é 2,24, fica 2 vezes 2,24, que dá 4,48. Então h vale 4,48. Questão 16. Explique por que todos os valores de seno e cosseno que constam na tabela trigonométrica são números reais pertencentes ao intervalo 0, 1, ou seja, eles são todos maiores do que 0 e menores do que 1. Mas o mesmo não acontece com os valores de tangentes. Tá? As tangentes podem ser maior do que 1. Tem tangente 2, 3, enfim, tem vários valores de tangente maiores do que 1. Então, aqui é uma questão conceitual. Eu nem escrevi nada, deixa eu voltar aqui. Eu nem escrevi nada porque é o seguinte: o que é seno e cosseno? Seno e cosseno são divisão de cateto pela hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado de um triângulo, né? A hipotenusa é o lado que é oposto ao maior ângulo, né? Que é o ângulo de 90 graus. Logo, ela também é o maior lado. Então, como seno e cosseno, eu vou dividir um cateto pelo maior lado, né? Esse número tem que dar um número menor do que 1, certo? Então, seno e cosseno tem que ser menor do que 1, né? E, obviamente, eles têm que ser maior do que 0, nunca vão ser 0, porque os catetos não são 0, né? E no caso da tangente, não. O que é tangente? A tangente é um cateto dividido por outro. Então, um cateto, a não ser que seja um triângulo retângulo que também é isósceles, né? Que é o caso do ângulo de 45 graus, que a tangente dá 1, né? Se um cateto é maior que o outro, na hora que você vai dividir um pelo outro, a divisão de um pelo outro dá menor do que 1. A divisão do menor pelo maior dá menor do que 1. Só que a divisão do maior pelo menor dá maior que 1. E a gente vai dividir os dois, né? Dependendo do ângulo que a gente está escolhendo, né? Então, como a tangente é a divisão entre catetos, e um pode ser maior do que o outro, então a tangente pode ser maior do que 1. E a questão 17 aqui, a gente tem um triângulo retângulo, né? Ele é retângulo em B, né? No vértice B. A gente tem esses dois ângulos, a gente tem outros dois vértices A e C aqui, tem esse ângulo no vértice C. E aí o problema fala pra gente que esse cateto AB aqui de baixo vale 6, que o seno de C, do ângulo C, né, desse ângulo, vai valer 0,2. Aí ele pede a medida da hipotenusa e pede o seno do outro ângulo, né, o do ângulo que está no vértice A. Então, a medida da hipotenusa significa eu relacionar o cateto AB, que para o ângulo que está aqui em cima ele é o cateto oposto, com a hipotenusa. Quem relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é o seno, tá? Então, o seno do ângulo C é a medida desse cateto AB dividido pela hipotenusa, que eu tô chamando, que aqui é a C também, né? Ou seja, 6 dividido por x, né? Chamei a hipotenusa de x, e essa divisão vale 0,2, né? Porque o seno vale 0,2, né? Logo, invertendo x com 0,2 de lugar, x vai dar 6 dividido por 0,2, que é 30, tá? Fazendo essa conta vai dar 30. E o seno do outro ângulo, né, o ângulo que está no vértice A, o cateto oposto é o cateto BC e a hipotenusa é a mesma, é AC, que a gente descobriu que vale 30, né? Só que quem que é o cateto BC? A gente pode descobrir ele por Pitágoras, tá? Então, por Pitágoras, eu tenho que um cateto vale 6, o outro cateto é o que eu quero descobrir, e a hipotenusa vale 30. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir que esse cateto vale raiz de 864, ou, se eu simplificar fatorando, que é 12 raiz de 6, certo? E aí, para a gente fazer o seno, é dividir o cateto AB, né, que a gente descobriu, não, desculpa, é dividir o cateto BC, que a gente descobriu agora, pela hipotenusa, que vale 30,
Então eu tenho que 12 raiz de 6 dividido por 30. Posso simplificar ali 12 com 30, né? Dividindo cada um por 6, né? Dá 2 raiz de 6 sobre 5. Beleza? Pessoal, é isso. Eu fiz praticamente todos os exercícios da lista. Teve um outro que eu não fiz que eu já tinha feito em sala. Então, estudem aí que vocês conseguem. Tá joia? Obrigado e tchau, tchau.